Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Agora estamos na lição de segunda-feira e eu peço perdão porque o final do vídeo anterior, ficou meio sem jeito, porque eu tentei colocar lá a imagem de Paulo preso e espero que vocês consigam ter visto. Mas se vocês colocarem no Google lá, prisão de Paulo, bota lá imagens, vai aparecer um monte de imagens e especificamente aquela lá que está em Paulo, aquela que está lá em Roma, aí você vai ver, porque existiam prisões domiciliares que eram diferentes e o próprio Paulo chega a descrever de prisões semelhantes a esta. Então aqui especificamente, aquela que eu mostrei para vocês, é uma prisão de certa forma favorável no tocante às prisões que se tinha na privação de banheiros e alimentos. Mas as demais elas estavam com as mãos acorrentadas, os pés numa madeira, no cepo ali, e de fato era terrível. Só para vocês terem ideia, a prisão que ele ficou em Filipos e Cesareia, ali onde ele acaba convertendo aquele carcereiro, ali estava terrível. Além de ter se sofrido, ele apanhou bastante, ele estava preso em uma condição desfavorável. O corpo, Ellen White chega a descrever que estava inchado e com a exposição das suas carnes pelo fato dos açoites, mas ele louvou a Deus com um louvor belíssimo. Inclusive tem um vídeo meu que eu falo sobre isso. Mas olha só, o antigo mistério do Evangelho. Como assim antigo? Existia algo no passado que poderia ser chamado de mistério do Evangelho? Bem, para chegar a essa conclusão, nós entendemos que existia, na verdade, aquela rivalidade entre povos em si. Os judeus tinham aquele consenso, mais uma vez voltado para a circuncisão, de que não tinha como alguém entrar ao seu povo sem fazer parte dessa circuncisão. Então havia essa necessidade, mas nunca uma unificação sem a circuncisão. E agora, como eles poderiam fazer parte do povo de Deus sem serem circuncidados? Então Cristo quebrou essa condição e, como nós já falamos em vídeos anteriores, que aquele concílio que houve em Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, Paulo, então, muito aborrecido, ele então desfez daquela situação porque eles pregavam que a circuncisão era a causa para ser salvo, ou seja, era o motivo. Se vocês não circuncidarem, vocês não poderão se salvar. Então Paulo começa a enfatizar que o propósito da salvação está em Cristo e não na circuncisão. Não era um sinal na carne, mas era um sinal no espírito, de uma aceitação onde demonstrava uma conversão de fato. Agora, olha que coisa interessante que eu encontrei aqui. Aqui quando ele começa a falar, irmãos, pelo menos por 4 vezes nesse capítulo 3 da carta aos Efésios, Paulo fala de mistério, Várias vezes ele menciona aqui, e eu vou mencionar para vocês algumas delas, porém, aqui no verso 3 fala assim, como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras. Deixa eu só explicar para vocês aqui esse ponto. Quando o texto fala, escrevi para vocês anteriormente, tem pelo menos aqui 2 explicações. Alguns acreditam que Paulo tinha escrito uma carta anterior a essa, e essa carta, na verdade, eles receberam a orientação, e outros defendem a possibilidade de ele estar fazendo menção do que ele escreveu anteriormente a esse momento aqui, dentro da mesma carta. É bem provável que Paulo esteja falando da mesma carta que ele escreveu aqui, ou seja, o que eu escrevi anteriormente dentro desse contexto aqui, tá? Ou seja, no capítulo 1, no capítulo 2, observe o que eu escrevi lá. É como se a gente estivesse fazendo menção a algo que foi escrito anteriormente, e não uma carta ou outra carta, como também tem essa possibilidade de carta que eles tinham recebido, ou a mesma carta, sendo que assuntos anteriores, ou uma outra carta, como é defendido. Aqui no verso, aí falando, como vos escrevi anteriormente, em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo, olha só, esse mistério. Ao lerem o que escrevi, entenderão a minha compreensão desse mistério, mais uma vez, ou desse segredo, a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Paulo aqui, irmãos, isso é fantástico. Paulo faz menção aqui de maneira bem clara que ele não tinha a prerrogativa daquilo que Deus o fez revelado, ou seja, isso não é algo meu. Deus não revelou só a mim, mas ele distingue aqui uma classe da qual também foi agraciado por essa revelação, os apóstolos e profetas, dando a entender que existiam profetas também no Novo Testamento. Só que a gente não sabe quem são eles, mas Paulo aqui menciona a revelação da unificação que Cristo manifestou na cruz, onde juntou judeus e gentios, a eles também foram revelados. Paulo se sente privilegiado, humanamente falando, assim, nas minhas palavras,
por ter escrito para os Efésios como que, olha, vocês estão tomando conhecimento através da revelação de Cristo que a unificação de fato aconteceu. Cristo uniu vocês, Efésios, gentios, aos judeus, das quais eles se sentiam privilegiados. E olha que coisa interessante. Existia no cântico de Davi, o Salmo 18, verso 49, essa possibilidade, ou melhor, essa possibilidade não, essa evidência dessa junção. Muitos entendem que aquilo ali foi um cântico profético que, embora o contexto do Salmo 18, Davi cantou quando ele foi vitorioso por uma batalha que ele tinha sofrido e ele então ganhou, ele então começa a cantar sobre assim, eu louvarei ao Senhor diante dos gentios. E o termo original ali, de fato, é gentil mesmo, quando fala das nações. Então está falando do louvor que vai ser feito de forma unificada. Porém, isso não aconteceu naquele período, uma vez que os filhos de Davi viveram em rebeldia, viveram em rebelião. Logo, isso não foi confirmado. O comentário bíblico adventista descreve que essa confirmação será feita no reino espiritual de Cristo. E para vocês entenderem, né, eu não queria que o vídeo ficasse longo, mas já está ali em 6 minutos, para vocês entenderem, Paulo aos Romanos, no capítulo 15, e aqui no verso 9, o texto diz assim, ó, 15, verso 9 e verso 10. Olha só. Lembre-se de que Cristo, 8 a 10. Lembre-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para os gentios. Observe, ele fala dos judeus e fala dos gentios. Para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias, como dizem as Escrituras. Verso 9 ainda. Por isso eu te louvarei entre os gentios. Sim, cantarei louvores ao teu nome. E dizem também, alegrem-se com o povo dele, ó gentios. Nesses dois versos, irmãos, quando ele fala assim, está escrito aonde? Quais escrituras está escrito isso aqui? Quando você vai para o Salmo 18, e o verso 49. Olha só, Salmo 18, verso 49, o texto diz assim, por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, ou entre as nações. Sim, cantarei louvores ao teu nome. Esse salmo aqui, Paulo faz uso dele para mostrar que existia uma profecia ou uma forma do Antigo Testamento que fazia menção a essa junção. Ou seja, agora, Paulo está dizendo, agora está confirmado o que o cântico de Davi falou no passado. E agora está sendo de fato evidenciado que essa junção aconteceu, que essa convergência, né, aconteceu, que essa unificação ocorreu. E é nisso aqui que eu achei muito legal da parte da lição de escola sabatina, né, e o que Paulo fala, porque ele também fala sobre isso, irmãos, na carta aos Colossenses. Ele chega a fazer menção também a algo parecido aqui, ó. Colossenses capítulo 1 e o verso 27, me permita só esse comentário que diz assim, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse mistério também são para vocês, os gentios. E o mistério é este, Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. É claro que Paulo aqui está falando da conversão, ou melhor dizendo, do mistério personalizado. O mistério que Paulo fala em Efésios, ele fala da revelação, da junção dos dois. Só que essa revelação, ela é feita em Cristo. Então, por favor, não pense que um texto está contrariando o outro. O que Paulo fala aos Colossenses, e também escreveu ali no mesmo momento, né? Ele escreveu a carta aos Efésios, como também a carta aos Colossenses na mesma prisão. Então, o que Paulo evidencia na carta aos Colossenses não deve ser visto como algo que contrapõe ou algo que contraria Efésios. Efésios é dito que a unificação foi feita entre judeus e gentios em Cristo. E Paulo aos Colossenses descreve que esse segredo que foi revelado foi ministrado na pessoa de Cristo, através do que ele fez, juntou também. Então, Efésios fala da junção, Colossenses confirma o autor da junção. Tanto uma quanto outra demonstra essa evidência. Então, assim, nós entendemos que Deus sempre quis unir o seu povo. Sempre quis unir todos, né? Eis que vos envio como luz para os gentios, ou para outros povos. Deus fala isso também ao povo de Israel, como falou também para Paulo, o apóstolo dos gentios. Era esse o seu nome? Então, assim, eu entendo que esse antigo mistério do Evangelho, que são as boas novas, ele foi realizado pelo que Cristo fez
por ele como pessoa, porque a sua vida também foi assim. Ele viveu o evangelho da junção. Você nota que Jesus, ele enobreceu a fé do centurião romano, né, quando ele falou que não vi em Israel tamanha fé. Jesus também enobreceu a fé daquela mulher cirofenícia, quando ela estava ali à beira da mesa, e Jesus falou assim, olha só, que seja conforme a tua fé. E naquele momento a sua filha que estava endemoniada foi curada. Jesus também enobreceu o cuidado, a fé, o amor do samaritano, uma vez que o levita e o sacerdote passaram de largo. Então Jesus veio para quebrar esses paradigmas. A mulher que não era bem aceita, Jesus aparece primeiramente para uma mulher quando ele ressuscita. Então assim, nós notamos que Cristo é a personificação da junção. E o que acontece depois disso são elementos que demonstram como evidência daquilo que ele fez. E eu pergunto, você está unido em Cristo? Você está unido com a pessoa de Cristo? Se assim estiver, você não fará acepção de pessoas. Você não irá escolher quem é e quem não é. Você unirá, você será unido a eles, reconhecendo que é pecador, como todo ser humano é pecador, e que carece da misericórdia. E que pela graça e bondade de Cristo, você será uma ponte, será uma porta para muitos que estão fora do seu redil e que serão atraídos pelo seu testemunho, pelo meu testemunho. Deus, portanto, nos ajude nesse aspecto. E que, por mais difícil que seja, testemunhar com veracidade com a pessoa de Cristo, com certeza conseguiremos. O texto sagrado fala, né? Sem mim nada podeis fazer. E que esse testemunho seja de fato manifesto. Que as pessoas vejam que nós ainda temos amor umas com as outras. Que as pessoas vejam que nós nos importamos com o bem-estar das outras pessoas. E que nós não nos achamos melhores nem exclusivos, mas que fazemos parte de um povo de Deus que carece também de sua bondade e que todos também devem entrar na mesma porta da qual nós entramos. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque esse antigo mistério do Evangelho foi revelado a Cristo. Paulo nos concedeu esta bênção e nós devemos, Senhor, revelar a outros também. Para o mundo, Senhor, ser gentil, ser educado, ser bondoso e misericordioso é algo que está contra a realidade de muitos. Mas nós, como teus filhos, nos ajuda a viver o verdadeiro amor do Senhor e assim externalizar a bondade e a misericórdia e o zelo que o Senhor tem para cada um dos teus filhos. Perdoa nossos pecados, Senhor, nos dá uma boa tarde e permanece conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até nosso próximo estudo. Até logo.